Carlos Richbiter nasceu em Blumenau, Santa Catarina, em outubro de 1927. Formado engenheiro civil em 1952 pela Universidade Federal do Paraná, foi diretor de várias empresas no ramo da construção civil. Entre 1962 e 1965, atuou na Codepar, onde chegou a presidente. Foi assessor econômico do governo estadual, membro do Consplan e chefe do escritório do IBC em Hamburgo, Alemanha. Entre 72 e 74, presidiu o BADEP, assumindo a seguir a presidência da Caixa Econômica Federal, onde ficou até 1977. Deste ano até 79, foi presidente do Banco do Brasil, ministro da Fazenda em 1979 e 80, é atualmente membro dos conselhos de administração da Refripar, da Umuarama S.A., da Ericsson e do Banco do Brasil. Presidente do Conselho de Administração do Transbanco, participa também do Conselho Consultivo de diversas empresas, entre as quais a Bayer, a VASP, a Philip Morris e a Batavo. Presidente de honra da Aliança Francesa, é também membro do Conselho da Fundação Banco do Brasil. Este é Carlos Richbiter, nosso convidado de hoje na Sala Exclusiva. Boa noite. Está no ar mais uma apresentação de Sala Exclusiva. Essa noite nós temos a satisfação de receber como nosso convidado ex-ministro da Fazenda, entre outros tantos cargos que exerceu, o ex-ministro da Fazenda, Carlos Richbiter. Boa noite, Carlos Richbiter. Boa noite. Conosco na condução do programa, como habitualmente, o analista político Silvio Sebastiani. Boa noite. Hoje nós temos aqui a honra de ter a presença do ex-ministro da Fazenda, Carlos Richbiter. Mas ele começou também a sua vida aqui no Paraná, já pertencendo ao governo Ney Braga, em 62. 62, quando entrou na Codepar. E ali foi o início, talvez, ele vai nos explicar agora, foi o início, assim, da sua participação da vida política administrativa do Paraná. Nós vamos fazer uma pergunta ao ministro. Como é que o senhor começou com o Ney Braga, no governo Ney Braga? Como é que foi esse ingresso nesse governo? Bom, eu me formei em 52, engenheiro civil, pela Universidade Federal do Paraná, e trabalhei durante 5 anos no Norte do Paraná. Como engenheiro, enfrentei a poeira, a lama. Naquele tempo não tinha asfalto nenhum. E depois eu fui para a Europa estudar, casei e resolvi que eu ia acalmar a minha vida. Eu vou ser funcionário público. E fiz concurso na Codepar, que na época, em 62, iniciava os trabalhos. Então, realmente, eu devo confessar que eu fui fazer o concurso da Codepar para ter uma vida mais calma. Minha mulher era funcionária da prefeitura, e disse, nós vamos acalmar. Filhos, de cuida dos filhos. Um mês depois, eu estava trabalhando das 8 da manhã até as 9 da noite na Codepar. E foi talvez o período mais gratificante da minha vida. Porque naquele tempo nós estávamos construindo uma coisa nova, uma coisa que era nova não só como empresa, mas nova como concepção. Eu acho que isso foi muito importante. Era um novo Paraná que nascia. Era um novo Paraná que nascia. Não sei se os telespectadores sabem, foi criado por lei o Fundo de Desenvolvimento Econômico que recebia recursos de um adicional do então Imposto de Vendas e Consignações, que hoje é o ICM. E a Codepar era a companhia que gerenciava este fundo para financiar infraestrutura do Paraná, que o Paraná era muito carente. Nós não tínhamos energia. No primeiro ano do governo Ney Braga houve racionamento de energia elétrica. Segundo, não havia integração do sul do Paraná com o norte do Paraná. Então, este fundo financiou a Estrada do Café, que fez realmente a integração do norte com Curitiba. Então, foi uma época fantástica. Além de financiar implantação de indústrias, o que mudou, então, mas drasticamente, dramaticamente, eu diria,
o perfil econômico do Paraná. Você chegou a ser presidente da Codepar? Sim, eu entrei com concurso como engenheiro, depois fui chefe de setor de projetos, diretor técnico, que era o diretor encarregado dos projetos, e depois, quando o Leônidas Borio, que era o presidente, foi para o IBC, em 64, eu assumi a presidência por alguns meses. A verdade, confessa o ex-ministro da Fazenda, Carlos Schmitt, que no início da sua vida fez concurso público, foi ser funcionário para ter uma vida calma, tranquila, sedentária. De repente virou um cidadão do mundo, a correr pelo Brasil inteiro e a correr pelo mundo todo, até em função das atividades que veio a desenvolver. Agora, a Codepar é uma coisa importante. É muito importante. Porque, na verdade, ali se planejou e ali se engendrou a concepção, como diz o Carlos Schmitt, de um novo Paraná. Foi ali que... Era um laboratório de ideias. Foi ali que se projetou um novo estilo de Paraná. Fale mais sobre isso, Schmitt. É importante que o Paraná conheça isso. Em 1960, quando o Ney foi eleito, o Paraná dependia fundamentalmente de café. Era uma monocultura. Qualquer geada no café destruía a economia e a receita do Estado. Nós tínhamos... A arrecadação do Estado era mais de 50% dependente de café. Então isso precisava ser mudado. E se fez ao mesmo tempo a diversificação da agricultura com milho, soja, trigo, e se fez o início da industrialização. Essa foi a mudança profunda que permitiu que o Paraná começasse a dar um salto muito importante na sua evolução. O senhor foi, inclusive, foi colega, então, do atual prefeito eleito, Cássio Taniguchi, que também veio para o Paraná, para Curitiba e para a Codepar. O Cássio foi funcionário meu, né? Foi funcionário da Codepar. Conheci naquela época, sempre uma pessoa muito, muito séria. A mulher dele, a Marina, foi secretária da Codepar e do BADEP depois. Ela era, vamos dizer, a chefe administrativa do banco. Uma moça muito, muito competente, como é o Cássio. Vamos ser um pouco indiscretos. Quando ele falou o Cássio foi nosso funcionário, esboçou um sorriso. Foi de satisfação? Foi. Não, o Cássio sempre a gente pôde contar com ele, dava missões impossíveis ao Cássio e o Cássio resolvia. Desde então eu tenho uma amizade grande e uma admiração muito grande pelo Cássio. Agora estamos fora da eleição, de modo que podemos falar bem do prefeito eleito. Carlos Schmitt, alguém esteve aqui no nosso programa, um dos nossos convidados, e fez menção à turma de 52. O governo do Ney começou a ser arquitetado, construído em cima da turma de 52 da Faculdade de Engenharia. Saúl Raiz. Turma que você pertence. Claro. Saúl, Afonso, Osíris, Jucundino e alguns outros mais. Que eram da turma de 52. Né? O Saúl e o Afonso, que depois, por motivos que não iam ao caso discutir, trilhou um caminho diferente do Ney, mas o Saúl foi um homem muito importante nesse primeiro governo, porque ele era encarregado de concretizar a ligação de Curitiba com o Norte do Paraná, Estado do Café. Não digo que foi a obra mais importante do governo do Ney em infraestrutura, porque se fez energia elétrica muito, fez armazéns e silos, mas o Saúl foi muito importante. E o Afonso, que foi o primeiro presidente da Codepar, quando eu fiz o concurso, o Afonso era presidente. E o concurso foi um concurso limpo. Para valer. Para valer. Eu até me lembro que fazia quase 10 anos que eu tinha deixado a escola e não estava mais acostumado a fazer prova. Então eu estava muito, muito nervoso. Me lembro até hoje. Mas foi bem. E da Codepar veio o BADEP. Sim, a Codepar foi transformada em BADEP, em banco, não me lembro, durante o governo Paulo Pimentel.
virou o Banco de Desenvolvimento do Paraná, Certo. ao qual eu voltei, então, no governo Parigot de Souza, em 1972. Quer dizer, eu saí da Codepar, fui para o IBC, em 1965. Pois é, deixa eu interromper um pouco. De 62 a 65, trabalhou na Codepar e chegou à presidência da Codepar. Em 65 já se referiu, olhou Arndas Borio, paranaense, assume a presidência do IBC e leva consigo o Carlos Richibiter. E aí o Richibiter vai parar na Alemanha. O IBC tinha, né, alguns escritórios no exterior, Nova York, Milão, Hamburgo, que era um dos importantes. Gênova. E eu fiquei trabalhando no Rio 1 ano e meio, no IBC, e o chefe do escritório do IBC em Hamburgo voltou para o Brasil, que era um amigo muito grande meu, que faleceu há 3 anos atrás, o Sr. Zigo Schindler. E então o Leônidas me perguntou se eu, falando alemão, falo bem, estaria disposto a ir para lá. Eu relutei muito, casado, com filhos pequenos, mas enfim, eu achei que era uma oportunidade de conhecer a Europa um pouco. É importante, o escritório do IBC tinha na jurisdição de Hamburgo 16 países, que vinha desde a Hungria, passando pela Holanda e Bélgica, até Noruega, Suécia e Finlândia. Até o embaixador nosso na Alemanha, em Bonn, dizia: você é multi-embaixador, porque ele, para deixar a Alemanha, precisava pedir licença para Itamaraty. Eu podia viajar tranquilamente para Helsinki, onde eu fui, a Budapeste e tudo mais. É uma tarefa muito importante. Ainda o café em 64... naquela época era o auge do café, né, ministro? Em 64, o café representou 52% das exportações brasileiras. Então, o país dependia para a obtenção de divisas, fundamentalmente do café. Graças a Deus, hoje, o café representa menos de 10%. Isso é bom ou isso é ruim? Não, isso é muito bom. Nós tínhamos naquela época, eu me recordo bem, nós tínhamos aqui no Planalto, aqui em Curitiba, na região de Curitiba, nós tínhamos aí 11 milhões de sacas de café armazenado. O Paraná produziu em 65 27 milhões de sacas. É o maior país, o Paraná foi o maior país produtor de café. Enéas, você perguntou se é bom. Eu acho que é bom, porque monocultura nunca é bom. Quer dizer, o Paraná e o Brasil, depender para a sua receita cambial de um produto só é muito ruim. Sim, evidentemente, nós tínhamos que sacudir esse grilhão da monocultura e partirmos para a diversificação, para a policultura. Mas a redução drástica na produção brasileira de café causou problemas. Com isso, sobre isso que pergunto, foi bom. Vamos fazer a policultura, mas não vamos derrubar tanto a nossa produção. Talvez você tenha exagerado na erradicação, naquela palavra. Deveria ter sido feito, talvez. Eu presidi um grupo de trabalho em que foi justamente a diversificação das zonas cafeeiras no Brasil. E eu acho que depois foi correto, mas nesse período, entre a saída do café e soja e trigo, o binômio que se instalou no norte do Paraná, teve um período muito difícil para o pessoal que saiu da cafeicultura. E o Paraná é muito forte na área de café naquela oportunidade. Naquela oportunidade era uma hora. Eram sempre nossos aqui no Paraná. Nós temos hoje um secretário de Estado que foi o representante dos Estados Unidos, Alex Beltrão, também o representante do IBC nos Estados Unidos. O Alex Beltrão foi durante 30 anos diretor executivo da Organização Internacional do Café. Não como representante brasileiro, sim como representante de todos. O Alex é muito meu amigo e hoje meu cunhado. Eu lhe perguntaria o seguinte, diante do quadro que hoje está posto. Nos interessa, vamos ficar um pouco aí no café, se nos interessa incrementar a produção de café, nos interessa afastar. Há pouco tempo atrás,
o ministro da Agricultura, ainda ministro da Agricultura, o nosso senador José Eduardo Vieira, ainda liderou um movimento internacional no sentido de segurar, estabelecer uma aliança cotas, de produtores para que o preço pudesse subir. O Brasil ainda tem interesse que isso aconteça? Ah, claro. Veja bem, embora a importância do café na economia e nas exportações brasileiras seja muito, muito menor, mas ainda é um produto importante. É um produto muito importante. E eu acho que hoje, com a saída do governo da tutela do café, está havendo indícios de uma mudança na estrutura para cafés mais finos, em vez de quantidade e qualidade. E isso está acontecendo no Norte do Paraná. Nós temos um replantio bastante bom hoje no Paraná e com a preocupação de produzir cafés de qualidade, que é um pouco o caminho que o mundo, o consumidor está seguindo. Foi o que a Colômbia fez. A Colômbia fez há anos atrás, né? O Brasil agora está fazendo. Alguns países centro-americanos e alguns países africanos que tinham sempre essa preocupação de café de qualidade. Aprimorar na qualidade. Para conseguir o melhor preço. O Brasil é diferente, o Brasil era na quantidade. Era na quantidade. Certo. O tempo caminha, Carlos Gebit é chamado a participar do governo federal. Vai ser, em 1974, presidente da Caixa Econômica Federal. Nos conta essa passagem. Veja bem, no BADEP, a gente trabalhava já muito como intermediário de recursos. E a Caixa Econômica, na época, presidida por João Paulo Marcelo Falco, tinha alguns fundos que eram muito importantes para fazer o funding nosso no BADEP. Então eu trabalhei nesses 2 anos que eu fiquei no BADEP, 72 a 74, para conseguir arrancar da Caixa fundos para repassar a indústrias no Paraná. E em 74, quando eu deixei o BADEP era o maior cliente da Caixa Econômica. E o nosso ministro, governador, senador Ney Braga, tinha fantásticas relações com o presidente Ernesto Geisel. E ele levou alguns paranaenses para lá, entre os quais o Maurício Schumann, que foi ser presidente do BNH, e eu, que fui ser presidente da Caixa Econômica. E foi talvez a segunda época boa, ou muito gratificante da minha vida, porque a Caixa tinha acabado de ser unificada em 1970 e estava ainda em estruturação, não era uma coisa pronta. Então, durante 3 anos, eu pude ser um modelador dessa Caixa diferente que a gente concebeu, que era o Banco Social do Brasil. Quer dizer, nós criamos um fundo de apoio ao desenvolvimento social para financiar escolas, hospitais, que não existia. Não havia nenhum instrumento no Brasil que financiasse, vamos dizer, empreendimentos sociais. Então, foi encaminhada uma lei ao Congresso, que foi aprovada, e a Caixa passou a atuar muito fortemente nesse segmento, além da sua condição de financiamento da habitação. Nós trabalhamos muito juntos, o Schumann e eu, e a Caixa era, naquela época, em 74, 75, uma loucura de recursos, porque a caderneta de poupança crescia. Nós tivemos um ano, eu acho que foi 75, em que nós tivemos um crescimento real de 105% nos depósitos. Então, era um negócio que eles não sabiam o que fazer com o dinheiro, né? E tinha que inventar coisas. Então, fizemos essa coisa, e eu me lembro que o presidente Geisel, das poucas vezes que ele falou comigo, porque ele era militar respeitando a hierarquia, ele só falava com o ministro, não falava com o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa. Mas uma vez ele ligou para mim me felicitando. Eu quero lhe dizer, senhor Schlitter, que estou gostando muito. Pronto. Isso, elogio. Era o máximo. Mas foi uma época boa, a Caixa. E o que houve
com a Caixa Econômica, que saiu de uma época boa, quando lá esteve Schibiter presidindo-a, para hoje, onde vive percalços, dificuldades, problemas. Veja bem, Dizem até. Não, pode falar. outro dia eu estava falando com o Maurício e alguém perguntou, por que, essa mesma pergunta, por que a coisa, o BNH foi extinto, a Caixa está praticamente falida? Aí diz o Schuman, na nossa época, quando nós estávamos lá, o ativo era igual ao passivo, porque em contabilidade deve ser assim. Mas se criou uma lei de compensações salariais, uma coisa complicada, e ela desequilibrou a receita e a despesa. Então, isso hoje a Caixa tem problemas fantásticos, porque tem mutuários que pagam R$ 1 de prestação. Quer dizer, o processamento das contas da Caixa custa muito, muito mais do que ela arrecada. Agora, semana passada, foi feito essa nova regra, vamos dizer, essa medida nova, que permitirá, eu acho, a Caixa, dentro de meio ano, ou a partir do ano que vem, eu imagino, ter de novo uma situação tranquila e sólida. Isso quer dizer que Mas sim. eu acho que só problema da habitação e funcionalismo também, ou não? A Caixa, ela deve ter, como todos os órgãos federais, um excedente de funcionários, um inchaço. Mas não é muito grave. E não é isso que trouxe problemas terríveis. Quer dizer, o problema é... Mas foi o BNH que criou o problema para a Caixa? Não o BNH, porque o BNH... Na incorporação? Sei eu. É muito difícil analisar isso. A gente teria que ter Exatamente dados. por isso, porque a Caixa Econômica sempre teve um papel social muito grande. Social no sentido de estímulo, de incremento à comunidade, de atendimento às necessidades básicas. Financiamento de casa própria e nas classes, vamos dizer, as primeiras que puderam entrar nessa faixa. A Caixa sempre foi a grande financiadora dessa camada da população. E isso ela perdeu por falta de recursos. Há alguns anos a Caixa Econômica parou de financiar habitação, parou de financiar saneamento e outros equipamentos Mas urbanos, ela assumindo o problema do BNH, acho que foi isso que trouxe, não? Foi isso que levou a Caixa a isso. Não foi só o problema da incorporação, mas eu acho que foi um dos problemas que agravou a situação da Caixa. O próprio funcionalismo que entrou para dentro da Caixa. Se imaginar que um regime diferente que era o BNH para dentro da Caixa, foi dramático, foi dramático. Eu acho que foi um dos grandes erros que se cometeu. Com a sua experiência de organizador da Caixa Econômica, aqui foi bem dito, em algum momento a Caixa Econômica passou a se unificar, não é? E foi o período em que Schibiter esteve na presidência da Caixa Econômica. Com a experiência de quem presidiu a Caixa nesta fase, com a sua experiência de homem ligado à economia, à finança e à vida pública e à iniciativa privada também, com esse cabedal de conhecimentos, o que recomendaria para que a Caixa se revitalizasse? Bom, eu acho que hoje os tempos são outros. Imaginar que a Caixa poderia voltar a ser o que foi, não. Eu acho que a Caixa tem que se transformar numa estrutura mais regionalizada, com mais autonomia, o que eu acho que deve acontecer no Brasil inteiro, inclusive com outros órgãos do governo. E ir para a sua origem, voltar à sua origem, quer dizer, financiamento de casa própria. Nós temos uma carência fantástica no Brasil de casa própria. Então, a Caixa se associar às Coabs, às iniciativas regionais, municipais, eu acho que tem que repensar a Caixa realmente hoje. Quer dizer, não tentar fazer ela voltar ao que ela era, e sim fazer muitas caixas. Descobrir novos caminhos. Novos caminhos para a Caixa Econômica.
Ministro, eu faço uma pergunta dentro desse setor, é o seguinte: a gente vê que a Caixa, que o senhor acabou de dizer, que está com esse problema financeiro por causa do sistema financeiro de habitação. Agora, os bancos também estão no mesmo sistema financeiro de habitação, e os bancos não têm esse problema. Será que não foi uma má gerência da própria Caixa? Mas veja bem, hoje o sistema de poupança e empréstimos, de captação de caderneta de poupança, que no meu tempo era mais de 50% era a Caixa Econômica. Isso foi diluído entre o sistema bancário, e eu não sei, não tenho os números hoje, mas a Caixa tem muito menos. Mas os bancos privados, foi permitido a eles usar recursos de poupança para outros financiamentos que não no sistema habitacional. Então isso permitiu aos bancos gerenciar melhores recursos do que a Caixa, que ficou presa numa camisa de força dentro do sistema que estava começando a ficar muito inadimplente. Então a Caixa, por imposição do governo, ela estava num setor com grande inadimplência e não podia sair dela, enquanto os bancos privados tiveram mais liberdade de remanejar esses recursos e aplicando-os em financiamentos mais lucrativos. Estão lucrando com isso, evidentemente. Então, as dificuldades do sistema financeiro brasileiro não têm a origem na caderneta de poupança, são de outra origem. Perfeitamente. Ex-ministro da Fazenda, Carlos Richibiter. Nós vamos fazer uma breve pausa em nosso programa e voltamos logo a seguir com Sala Exclusiva. Voltamos com Sala Exclusiva. Essa noite a presença do ex-ministro da Fazenda, Carlos Richibiter. Ao final do bloco anterior, nós também finalizávamos uma conversa sobre a Caixa Econômica Federal, entidade da qual o Carlos Richibiter foi presidente. Aí deixa a Caixa Econômica para presidir o Banco do Brasil, no mesmo ano, em 77. 78. 77, fevereiro, por aí. Deixou a Caixa e em seguida assumiu o Banco do Brasil. Com a saída do ministro da Indústria e Comércio, o nosso amigo falecido, esqueci o nome dele, Ângelo Calmon, que era presidente do Banco do Brasil, foi assumir o Ministério da Indústria e Comércio e eu fui convidado pelo então ministro Simonsen para ir para o Banco do Brasil. Claro, a Caixa era uma coisa, o banco é uma coisa completamente diferente. Eu às vezes até quando dizia que, mas como é que é a diferença de Caixa para o banco? A Caixa era como uma bicicleta que você pegava o guidão, virava e ela ia para onde você queria. O Banco do Brasil é um transatlântico, está no leme, se mexia aquele leme todo e daqui a 2 semanas a gente notava que ele estava querendo começar a mexer. Estrutura muito pesada, muito militar. O Banco do Brasil são os militares civis.
sempre digo aos funcionários. Né? Vamos traduzir isso, vamos traduzir Não, o que é. É uma estrutura muito hierarquizada e muito militar. Quer dizer, é a hierarquia mesmo, manda e obedece. Tem a famosa SIC, a codificação de instruções circulares. Eu levei um ano para saber o que significava a SIC, mas a SIC comandava tudo, não é o presidente do banco, é a tal SIC, que era todas as regras do banco. Mas é um negócio fantástico o banco, né? Não só internamente, mas no meu tempo se deu a grande expansão do banco para o exterior, iniciada pelo Nestor Jost, com a primeira abertura de agência exterior, que foi a Assunção, depois veio Hamburgo, Lisboa, Nova York, Ângelo continuou esse processo e eu abri algumas agências como Viena, Zurique, Luxemburgo, Singapura, e realmente o banco passou a ser a grande multinacional brasileira, né? No fundo era isso, que o banco operava lá fora como auxiliar das exportações brasileiras e como captação de recursos para financiamento interno. Ministro, o Banco do Brasil, a impressão que eu tenho, o Banco do Brasil nessa época o comando era efetivamente do presidente. Eu não sei se faço bem a pergunta, porque eu me lembro que antigamente não tinha diversas carteiras e todas essas carteiras tinham um poderio seu próprio. Me lembro da carteira agrícola do Banco do Brasil, que era famosa, talvez até mais forte do que até a presidência do Banco do Brasil, isso nos anos 50. A famosa CREAI. Agora, na sua época, não, aí a presidência que era a fortaleza de tudo, a decisão de tudo. O próprio Ângelo, que é uma pessoa muito concentradora, ele tinha, vamos dizer, eliminado o poder paralelo das diretorias. Então, quando eu cheguei no banco, havia uma concentração de poder muito forte na presidência, o que, de um certo modo, tinha que ser assim. Eu cito isso porque eu me lembro que deram 2 paranaenses na carteira agrícola do Banco do Brasil, foi a Abilon de Souza Análise, né, nos anos 50, e depois o Léo de Almeida Neves também. E essa carteira... grande diretor. Como? Foi um grande diretor da CREAI. Diretor da carteira. Pois aí era uma carteira forte, ela decidia praticamente todo o setor agrícola do Brasil inteiro. Por isso que eu estou citando, é fato isso mesmo, ministro? Foi, já quer dizer, isso mudou realmente com o Ângelo. O Ângelo Camão, ele concentrou muito poder na presidência. Eu, quando saí, eu fiquei 2 anos no banco. E eu fiz uma reforma de organograma, de estrutura do banco, criando as vice-presidências, que não havia. Porque eu achava, continuo achando, que o presidente do banco tem que estar livre da burocracia para fazer a política do banco. E os vice-presidentes, administrativo, de crédito internacional, são os gerenciadores do banco. Então isso eu acho que foi uma coisa muito forte e ela foi destruída no governo Sarney. Com a que eu chamo de ânsia de reduzir despesas, se limitou o número de diretorias. Então acabaram as vice-presidências, foram reduzidos o número de diretores, o que, com perdão da palavra, uma das maiores besteiras que eu já ouvi fazer. O Bradesco tem vice-presidências e não sei quantos diretores. O Banco do Brasil hoje tem 6 diretores. Não dá para funcionar assim. Se no passado recente a Caixa Econômica foi o esteio de uma atividade social, o que a gente poderia dizer do Banco do Brasil na sua época? Bom, era eminentemente financiador da agricultura? O que era o Banco do Brasil? O banco foi, e eu acho que o banco deve voltar a ser o agente do governo, além de ser um banco comercial, um Bradesco oficial, deve ser o agente do governo federal para a política agrícola, mas funcionar como agente do governo, do Tesouro Nacional. Se ele quer dar subsídio, coisa tal, o banco é executor dessa política. O segundo deve ser o grande banco de comércio exterior no Brasil. Não precisa criar um banco, que é uma discussão antiga no país, deve-se criar um banco. E terceiro é o banco da pequena e média empresa, que os bancos particulares, por razões legítimas, não querem fazer. Então, eu acho que a função
do banco, além de ser um banco que trabalha com os produtos como os outros, que é um pouco o regulador do sistema, ele deve ter esses 3 papéis. Isso eu gostaria que acontecesse. Inclusive, outro dia, conversando com o presidente do banco, Dr. Ximenes, eu disse, porque está se falando em privatização do banco, e ele defendeu numa entrevista a privatização. Eu disse, ao privatizar, você perde um instrumento de governo. Então você tem, na privatização, cuidar para que o Banco do Brasil continue sendo, a gente pode ser perfeitamente, porque os bancos privados hoje gerenciam recursos do governo federal, Finames, alguns programas especiais, como a própria agricultura. Mas o banco nós precisamos um banco forte nesses 3 setores. Mas não é a história essa questão da privatização do Banco do Brasil, não é a história do sofá? Não é? Um pouco é. Foi o que aconteceu com o Banco do Brasil. Não, o Tesouro foi lá e sacou o dinheiro do Banco do Brasil. E o governo mandou fazer empréstimos aí a particulares, e os particulares ficaram inadimplentes, estão inadimplentes, e o Banco do Brasil dá um prejuízo, sei lá, esse ano passado, 4, 5, 6 bilhões de reais a ponto de ter que se socorrer, não sei se foi do Proero, se foi de direto, acho que foi direto o dinheiro do Tesouro, da ordem de 8 bilhões. Bom, então, para acabar com essa história da inadimplência, para acabar com a história de que o governo manda acaba o Tesouro, acaba com o banco. Mas isso é E você pega uma coisa importantíssima, um Mas, instrumento Enéas, dessa natureza e entrega para alguém. Eu disse a mesma coisa do IBC. Eu disse, fechar o IBC é tirar o sofá da sala. O problema não era do IBC, o problema era do governo que usava o IBC para fazer coisas que não devia. O senhor foi contra a extinção do IBC? Eu sou contra, até hoje. Aliás, eu fiquei sabendo, eu não sabia, que se recriou no Brasil agora o Departamento Nacional de Café. Inclusive o antigo departamento, de 1910 lá. Conhecidos, o que é que você está fazendo aí, senhor? Me deu o cartão, sou o diretor do Departamento Nacional de Café. Eu disse, mas você devia estar com 120 anos, né? Foi extinto há muitos anos. Mas, ministro, inclusive, o IBC, tinha aquela junta administrativa, né? Que era composta de cafeicultores. E eles que juntos decidiam, junto com o governo, né? Não, eu acho que a diretriz do IBC. Existe em todos os países de produtores de café uma organização, e o Brasil está buscando essa agora, no setor privado para o café. Mas voltando ao Banco do Brasil, você tocou no prejuízo monumental. Grande parte do prejuízo é culpa do Banco Central, porque a política de juros, eu voltei ao Banco do Brasil como conselheiro, representante das minorias. Esse Banco Central é o grande responsável lá, eu não sei, em outro banco, em outro banco. É outro sofazão que está na sala brasileira. Não, veja bem uma coisa. Tem um sujeito que comprou 25 caminhões Volvo e financiou num banco. Ele pagou 2 caminhões, entrou em dificuldade e ficou inadimplente. Vamos pagar mais. O que o banco faz? Todo mês ele registrava a correção monetária mais juros, depois passou a registrar os juros astronômicos do Brasil. Resultado, depois de 3 anos e meio, este senhor deve 100 caminhões. Ele comprou 25, financiou 25, pagou 2. Pagou 2. E agora deve 100. Deve 100. Não vai pagar, não pode pagar. Não pode pagar. Então, o que aconteceu nesse prejuízo do Banco do Brasil foi um pouco isso. Quer dizer, a dívida era a crescer, o sujeito parou de pagar, inadimplente. Em vez de executar logo, não. Você espera 1 ano e vai se acumulando juros astronômicos em cima do devedor. Chega um ponto em que, economicamente, é absolutamente inviável. Principalmente agora com o plano real, claro, que não dá condições de ele ter um outro ganho. Isso é o problema de todo o sistema financeiro. Quando não há, como parece ter havido no caso nacional, falcatrua. No caso do econômico, parece, eu estou dizendo, não estou fazendo um julgamento. Mas as grandes dificuldades são essas. Quer dizer, a taxa de juros que inviabilizou bancos e inviabilizou empresas. Nós sabemos disso, está todo dia no jornal. Então,
eu entendo que o Plano Real tem que ter uma âncora, a âncora é a taxa alta de juros por causa de milhões de razões. Mas nós temos que sair disso urgentemente. Ministro, inclusive é comum, hoje a gente vê diariamente, até em televisão, em jornais, leilões de caminhões, de tratores. Quer dizer, a gente inadimplente que não pode pagar aos bancos, e os bancos estão adquirindo, esse não é um bem dele, é o modo de vida dessa gente. Lógico. O modo dessa gente viver. Olha, nós já vamos entrar nessa história do juro alto, da âncora, daqui a pouco, cambial, monetária. Não, mas é que nós já daqui a estamos pouco com o Plano Real. Eu só gostaria, para encerrar a questão do Banco do Brasil, de dirigir uma pergunta também buscando a sua experiência, a sua vivência. Hoje, seria recuperável o Banco do Brasil, recuperável no sentido de que ele venha realmente a prestar exercer uma tarefa benéfica para o país? Sim, eu acho que sim, porque, inclusive, isso foi um entendimento do governo quando a direção do banco veio e disse a solução é capitalizar o banco via tesouro. Então, o Tesouro, o governo brasileiro, que era dono de qualquer coisa como 30% do banco, hoje é dono de 75% do banco, porque na subscrição do aumento ninguém quis participar. O governo voltou a controlar. Isso é muito bom se o banco for bem e se puder ou privatizar, que o governo tem 75%, ou vender de novo para voltar ao controle mínimo necessário. Acho que sim, acho que o banco tem condições de voltar a ser um instrumento importante de crédito no Brasil. Mas é difícil. Em 1979, Carlos Schmitt deixa a presidência do Banco do Brasil, mas também deixa a presidência do Banco do Brasil para assumir o Ministério da Fazenda. Mais uma vez, um paranaense é designado para o primeiro escalão da República, do comando da vida nacional. Diga, senhor. Pois é, nós vamos perguntar ao ministro. Aliás, nós vamos fazer uma pergunta ao ministro, que eu já fiz a todos os ministros. E a resposta foi quase a mesma. O senhor, entre todas as coisas que fez como ministro da Fazenda, o que o senhor pôde fazer em termos de Paraná, que pôde trazer para o Paraná uma benfeitoria ao Paraná? Eu acho que muito pouco, porque o Brasília é um negócio diferente, né? A gente fica muito preso, muito isolado. Mas o que ocorreu no governo Figueiredo foi realmente uma coisa curiosa. Quer dizer, você teve os governos militares e eram a Sorbonne e os desenvolvimentistas. E no governo Figueiredo, o guru político, a eminência parda brasileira, o ministro Colberi, que Deus o tenha, ele tentou conciliar essas duas correntes e pôs no mesmo governo Simonsen, o Richtbitter e o Andreasa e o Delfim. É claro que isso só daria certo se houvesse um presidente com uma personalidade muito, muito forte, o que João Figueiredo não era, não é. E então surgiram os conflitos vamos dizer, de filosofia, de atuação, e o que aconteceu foi que não durou um ano, estavam fora os Sorbonne. O Simon saiu primeiro, depois saí eu e ficou um outro governo, um governo uno, sem atritos internos do governo. Essa foi a grande razão da minha saída, que eu discordei totalmente do Delfim, que é meu amigo até hoje. Quer dizer, a discordância nossa foi puramente profissional. Ministro, eu fiz essa pergunta pelo seguinte, a todos os ministros eu fiz essa pergunta, e eu quero marcar isso, uma posição do paranaense. O paraense, ele é tímido e muito sério. Ele é muito sério. Característica triste nossa. É, característica nossa do paranaense. Então ele vai para o governo federal e ele faz trabalho bonito, sério, em todo o Brasil. E não puxa o lado paranaense. E todos os ministros que nós tivemos aqui, todos eles fizeram a mesma resposta que a sua. É verdade. Não pude fazer nada pelo Paraná, porque eu ajudei o Brasil e tal. Já acontece completamente diferente com o homem do Nordeste. Eles procuram puxar para o Nordeste e até com prejuízo ao Sul.
Eu só queria deixar marcado isso, ministro, é verdade, que é importante verdade. isso, que eu acho que nós precisamos nos unir mais e largar um pouquinho dessa timidez e dessa posição de ser um homem muito sério na política. Mas eu acho que aí o que existe é que essa República Federativa do Brasil, né, o Sarney propôs mudar o nome para Brasil, né, o que nós temos que fazer é realmente uma federação que não seja dependente do governo central. Quer dizer, fazer estar como é nos Estados Unidos, né, são países que seja efetivamente uma federação. Claro. Aí sim você não precisa, você pode ser ministro do país. Hoje você tem a pressão do seu Estado, porque tem verbas federais, aí você tenta direcionar, se faz alguma coisa, não pode, pela timidez, ou a gente chamaria de honestidade intelectual, tal, mas isso não vai acabar enquanto você tiver distribuição de verbas do governo federal para os estados. E aí vai ter sempre ministro que puxa a sardinha para a sua brasa, ou a brasa para a sua sardinha, ou os mais tímidos, vamos lá chamá-los. Mas isso me permita, parece mais uma volúpia do poder central que não quer abrir mão do poder. Verdade. Faz uma concentração de recursos na União para depois repassá-los a governos estaduais e a municípios. Quando o correto seria uma reformulação, me parece isso. É isso que eu estou advogando. Reformula-se as tarefas, as obrigações de cada nível do governo e o dinheiro já fica lá. Lógico, não é? Muito melhor. Ministro da Fazenda, 79 e 80. A inflação hoje anda o quê? Pela casa de 1% ao mês, qualquer coisa assim. Como era a inflação naquele tempo, presidente? Bom, nós tivemos uma baixa de inflação de 64 até 79 e justamente o ministro Delfim, desenvolvimentista, acha melhor ter inflação e crescimento do que o contrário. Então a inflação começou a subir, há dúvidas muito sérias sobre a inflação de 79 e 80 no país, na metodologia da Fundação. Mas, enfim, a inflação que estava na casa dos 20% ao ano, ela rapidamente foi para o patamar de 100%. E 2 anos depois foi para o patamar de 200% e aí ficou até o fim do governo Figueiredo. Então, a inflação era alta, mas como você tinha, e isso foi aumentado, a correção monetária que se espalhou por tudo. A correção monetária, quando foi criada, era para permitir a colocação de títulos de longo prazo. E ela virou correção monetária diária, no fundo. Que aí era a coisa que era um remédio passou a ser um veneno para a economia. Então, o Plano Real acabou com essa parte das dificuldades da economia brasileira. Muito bem. Em 1980, deixa o Ministério da Fazenda e de lá para cá não exerce mais cargos públicos executivos, vamos dizer assim, embora pertença a conselhos. Sim, só com uma recaída no governo Sarney, em que eu assumi a presidência do IBC por 5 meses e meio, que eu me arrependi profundamente. Só para registrar. Muito bem, mas de lá para cá passa basicamente a atuar na iniciativa privada e com amplo sucesso, com muito êxito, inclusive com fatos marcantes para o Paraná. Como ministro da Fazenda, o que pôde fazer pelo Paraná? O ministro da Fazenda não pode sair dando dinheiro para o Estado, porque não pode, não é, Chivito? Mas pode fazer o três cantos. Manda, não sei se no seu tempo tinha já ou não, acho que não tinha, a Secretaria do Tesouro, libera para o seu Estado o seguro do outro, pode dar prioridade. Não confesso nada. Mas claro, todos os paranaenses... Mas, Ernesto, quando eu saí do governo, eu tomei uma decisão de assinar só cheque meu. Quer dizer, eu não tomei a decisão de não ser executivo. E isso aconteceu com a primeira grande, a Volvo, que quando veio, se instalou, ela era uma companhia de capitais privados e governo do Paraná, mais os capitais suecos.
E havia um conselho com muita força, e como eu era respeitado tanto pelos secos como pelos brasileiros, eu fui eleito presidente do conselho, que fui durante 14 anos na Volvo, né? Eu deixei a Volvo há quase 2 anos atrás, por decisão minha também. E aí eu comecei a participar de conselhos da Volvo, da Refripar, da Fiat Lux, que por sinal, informação, a fábrica de fósforos aqui em Curitiba é a maior do mundo de fósforos, da Fiat Lux. Vale a pena visitar. Da Ericsson, enfim, conselhos. A Bayer, a VASP. A Bayer, a VASP, Fui do conselho da MPM, que é a maior agência de propaganda da América Latina, durante também 12 anos. Isso me permitiu o seguinte, quer dizer, eu sempre dizia, você como presidente do Banco do Brasil, ministro da Fazenda, você tem um leque de assuntos, você se restringir a uma coisa só teria sido muito difícil para mim. Mas com essa presença em conselhos, eu dizia, desde o palito de fósforo até o caminhão pesado, passando por geladeiras e outras coisas. O que me deu muito prazer, né, participar assim da vida de empresas em setores muito diversos. O senhor, na sua ligação com o governador Jaime Lerner, o senhor não participou, não quis participar do governo Jaime Lerner? Nem como conselheiro? Não, conselheiro, quer dizer, eu estou ligado ao governo, de uma certa forma, pelo IPD, né, o Instituto Paraná de Desenvolvimento, que é uma empresa privada, só de empresas que têm interesse no Paraná, mas que é um pouco... um amigo meu me disse, vocês recriaram a Codepar? Eu disse, não é isso. Mas realmente nós trabalhamos um pouco em sintonia com o governo. Mas olhando os problemas do Paraná do ponto de vista dos empresários e não do ponto de vista do governo. E tentando que essas duas visões se integrem para o bem do Paraná. Essa é a ideia fundamental. Olha, o Paraná há pouco conquistou a possibilidade de ter aqui a fábrica de automóveis da Renault. E continua o esforço no sentido de trazer a indústria automotiva, a maior quantidade possível, para o nosso Estado. Mas é preciso fazer um registro histórico e fazer justiça. A primeira indústria automotiva no Paraná, e a única até hoje, é exatamente a Volvo. E se deve ao trabalho, e se deve muito ao trabalho do Carlos Chibita, a instalação da Volvo aqui no Paraná. Foi uma luta muito, muito grande e demorada. Eu gostaria, Silvio, de explicar ao Chibita do seguinte. Habitualmente no nosso programa, nós convidamos algumas pessoas para dirigirem perguntas ao nosso entrevistado aqui no estúdio. Gravamos essas perguntas. Hoje eu preciso pedir desculpas a esses dois convidados, o jornalista econômico Pedro Ribeiro, jornalista da Gazeta do Povo, e ao diretor do Jornal do Batel, Luiz Gonzaga de Matos, que foram os nossos convidados, gravaram as perguntas, mas por uma questão de ordem técnica, hoje nós não conseguimos utilizar essas indagações. Portanto, desculpa você porque os convidados não puderam se dirigir, desculpa os convidados porque nós não pudemos utilizar as suas indagações, certamente que seriam da maior valia para o nosso trabalho, para a nossa entrevista. Pois bem, um homem com toda essa experiência de administração pública, de administração privada, um homem que passou por todas essas funções, portanto, com uma vivência enorme, se ausenta da vida pública, vai cuidar da sua vida, o que é justo, mas não recebeu convite ou não aceitou convite para continuar participando da vida pública? Não, veja bem, o Jaime Lerner é meu amigo há muitos, muitos anos. Nós trabalhamos juntos em 72, a criação da cidade industrial de Curitiba. Eu estava no BADEP, ele era prefeito, acho que toda a fase inicial de Jaime Lerner era prefeito, eu participei muito. E o Jaime, evidentemente, pediu que a gente o ajudasse.
Mas eu acho que para mim seria muito, muito difícil, que a pessoa tem que ter, vamos dizer, garra para participar do governo, tem que querer. Então, eu pensei, tentei me convencer e disse ao Jaime, não. Não, porque eu vou te atrapalhar. Não é a idade, claro, né? Me sinto muito jovem, mas de uma certa forma, essa coisa, eu devo confessar, eu já disse isso, que o governo Figueiredo foi para mim um baque muito grande. Eu estava com muita esperança nesse governo e foi muito difícil sair, né? Pedir demissão de ministro da Fazenda não é uma coisa fácil, mas foi uma desilusão muito grande. Eu acho que naquele momento eu perdi uma coisa que é absolutamente necessária para você ser governo, a fé, a esperança. E eu não queria não quero de jeito nenhum ter nenhuma desilusão, que não é só para mim ruim, mas com quem eu trabalho é muito ruim. Então é uma decisão de foro íntimo, e o governador Jaime Lerner entendeu isso, e eu sou conselheiro ad hoc. Vou muito falar com ele, critico, tento mostrar coisas que devem ser feitas, mas a criatividade do Jaime é um negócio que se sobrepõe a tudo e a gente tem que respeitar. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, final do nosso programa. Silvio? Vamos sair e terminamos o programa. Ex-ministro da Fazenda, um homem com um currículo admirável na sua vida pública, na sua vida privada, como homem de empresa, de iniciativa privada. Ministro Carlos Richibiter, muito obrigado pela sua presença e a sua participação em Sala Exclusiva essa noite. Eu agradeço o convite e felicito vocês pelo trabalho magnífico que estão fazendo. O registro da memória de um país, de um estado, de uma cidade é muito importante.